Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero receber com alegria a todos os irmãos e irmãs que nesta noite separaram esse tempo, apenas 40 minutos, para que estejamos juntos aqui, refletindo sobre a palavra de Deus, meditando sobre a palavra de Deus e orando juntos. Este é um momento que nos permite estarmos conectados sob o manto do Espírito Santo, cada um de nós em sua casa, em seu lugar, mas não estamos separados espiritualmente. Nós somos um só em Cristo Jesus. E nesta condição de sermos um só em Cristo Jesus, estamos nele conectados. Vamos fazer uma prece nesse instante. Convido você a elevar o seu coração a Deus. Algumas pessoas me perguntam, Martorelli, eu não sei orar. Como eu faço para orar? Orar é uma prática tão simples, é abrir o coração diante de Deus e fazê-lo com sinceridade. O único requisito da verdadeira oração ensinada por Jesus de Nazaré é que ela seja sincera. Não há palavras mágicas, não há chaves linguísticas que abrem o coração de Deus para nós. O único requisito de verdade que Deus tem é que sejamos sinceros em nossas orações. Vamos orar? Ó Deus bendito de amor e de misericórdia, louvamos o teu nome e te engrandecemos, Senhor, porque o teu amor é que nos une. O teu Espírito está sobre nós e em nós, fazendo-nos todos um só corpo contigo. Dá-nos a tua graça, a tua misericórdia, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Eu queria convidar o tema que nós vamos abordar hoje. O nosso tema será Desconstruindo Tribunais. Aquele texto que Jesus nos entregou, aquela mensagem que Jesus nos entregou e que foi registrada no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e ele faz um dos mandamentos mais difíceis, né? Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. A ordem do Senhor é para que nós não assumamos a condição de juízes de nossos irmãos. Há um desejo antigo no coração do homem de se arvorar àquela condição que só pertence a Deus. É uma posição, é uma situação, é um lugar exclusivamente de Deus. Quando na tradição e na narrativa do Éden, lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, foi nos dito que Deus criou o homem e a mulher, plantou um jardim e os colocou ali, e havia no centro, no coração do jardim, duas árvores. Uma árvore da vida, da qual o homem e a mulher poderiam comer, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria ser provada pelo homem. E por que não? A razão é simples. Para que serve conhecer o bem e o mal, se não para exercer juízos morais? E a prerrogativa de julgar, Deus havia reservado para si mesmo. Por isso a tentação feita pela serpente é, no dia que dela comeres, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Deus havia reservado para si a prerrogativa de, conhecendo o bem e o mal, poder fazer juízos de valor moral sobre as pessoas. Essa é a tradição mais remota bíblica, a mais antiga, que nos faz pensar, compreender que o ser humano não tem o equipamento cognoscente, não tem o conhecimento adequado para julgar o seu próximo. Toda vez que nós julgamos alguém, nós usurpamos um lugar que pertence exclusivamente a Deus. Usurpamos um lugar que pertence a Deus por duas razões. Porque nós não conhecemos os fatos. E como poderíamos julgar se tudo quanto conhecemos são informações, mas, sobretudo, não conhecemos as pessoas, não conhecemos o outro ser humano. Se não conhecemos o outro ser humano, não temos os elementos básicos para qualquer tipo de julgamento.
eu gostaria de caminhar com vocês e a minha análise nesta noite, ela será uma análise bíblico-jurídica. Eu vou trabalhar algumas categorias jurídicas, mas essencialmente para melhor entender ou melhor interpretar o texto bíblico, né? Então, é um prazer estar com todos vocês aqui. Eu espero que eu consiga compartilhar esse texto com vocês, essa imagem com vocês. Espero que todos consigam visualizar aí. Então, a gente tem essa ideia do desconstruindo tribunais, né? Então, esse é o propósito para a gente agora, de desconstruir tribunais. Vamos pensar, pessoal, e pensar sobre esse texto. O texto que nos é proposto por Jesus de Nazaré é este. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Disse Jesus, hipócrita, tire primeiro a trave do seu, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A ordem de Jesus, que por mais dura que seja, deve ser compreendida por nós, é esta, categórica. Ele diz, não julguem. Mas o que é julgar? O que seria julgar alguém? O que seria julgar? Julgar é verificar a compatibilidade de uma pessoa ou de seu comportamento com um determinado critério ou padrão. Quando nós pensamos em julgamento, nós vamos envolver alguns elementos, a saber, julgar envolve um juiz, um réu, o comportamento de uma pessoa ou a própria pessoa e um critério ou padrão para que se possa julgar. O que Jesus está nos dizendo é que nós não devemos nos arvorar na condição de juízes. Ele diz, não julgueis, ou seja, não assuma o papel de juiz do seu irmão, fazendo do seu irmão um réu. E aí ele nos dá algumas informações extremamente interessantes e eu tentei construir aqui uma lógica para que a gente entenda como é que esse processo se dá. Como é o processo de julgamento? O processo de julgamento começa com o juiz. O juiz, então, olha o comportamento do réu. O juiz, ele coloca para si que não está julgando a pessoa, mas o seu comportamento. O comportamento é que é reprovável, não é a pessoa. Contudo, meus amigos, é impossível olhar objetivamente o comportamento de alguém sem que nós julguemos simultaneamente a própria pessoa, a quem comparamos, a quem avaliamos o comportamento. Então, nós, que assumiríamos a condição de juiz, buscamos olhar o comportamento de alguém, mas quando olhamos esse comportamento, temos em perspectiva a própria vida do indivíduo. O ser humano, ele é julgado por nós. E quando nós fazemos isso, nós temos que escolher um critério ou padrão de julgamento. Jesus nos colocou tudo isso. Tudo isso está na fala de Jesus. Ele nos diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque preste atenção, quando nós julgamos o nosso irmão, nós estamos admitindo que tribunais são necessários e legítimos. Então ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com um critério, com um padrão que você julgar alguém, você mesmo será julgado. Então, eu preciso de um critério. Ora, vamos dar aqui dois exemplos que talvez nos ajude a compreender isso. Vamos dar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos pensar no direito penal. Quando eu observo que uma pessoa subtraiu para si
mediante violência ou grave ameaça à propriedade de outra pessoa, eu chego à conclusão que ela praticou o crime de roubo. Por quê? Porque o artigo 157 do Código Penal define roubo como subtrair para si ou para outrem o bem alheio, a propriedade alheia, coisa alheia móvel. Então, eu pego o critério, que é o Código Penal, eu pego o comportamento de um João qualquer, esse João que subtraiu para si propriedade do outro mediante violência, e aí chego a uma sentença, eu vou chegar a um veredito em relação ao comportamento dessa pessoa. Só que há um problema em proceder assim. Há um problema. Qual é o problema? O problema, meus amigos, é que o padrão ou critério de julgamento é ideal, por isso pode ser perfeito. A pessoa que está sendo julgada é real, por isso imperfeito. Então, quando eu comparo o tempo todo o ideal com o real, o único resultado possível dessa lógica é a condenação. Então, ora, é claro que nós podemos condenar os nossos irmãos. Como é que nós condenamos os nossos irmãos? Que mecanismo nós utilizamos para condenar os nossos irmãos? Pegamos a lei perfeita, olhamos para um indivíduo imperfeito e fazemos uma análise. Olha, comparamos a conduta com a norma e aí chegamos à sentença condenatória. É por isso que agora eu chego ao meu segundo exemplo. Eu comecei com o exemplo do direito penal e agora eu chego para o exemplo do decálogo, dos 10 mandamentos. Se eu olhar para os 10 mandamentos aparecem no livro de Êxodo, capítulo 20, de modo ideal. Então, aquela é norma abstrata. Quando eu elejo o decálogo como padrão e olho e o aplico na vida de qualquer pessoa, qual é a lógica, a conclusão que eu vou ter? A condenação, porque o decálogo é norma ideal, enquanto o meu irmão, que eu avalio, ele é ser real, logo imperfeito. Então, qual é a conclusão que eu chego? A condenação. É nessa dimensão que o apóstolo Paulo diz que a lei tem como principal papel nos mostrar que estamos perdidos. O que é que a lei do Antigo Testamento, o que é que a própria lei do Novo Testamento, a lei do amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, o que é que a lei bíblica, vétero e neotestamentária, revela a mim e a vocês? Revela o nosso estado de incompatibilidade. Revela que, de fato, nós somos falhos, imperfeitos, somos pecadores. E eu gosto de lembrar que nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. O que significa dizer que o nosso estado essencial é esse estado de pecado. Essa é a nossa condição. Eu não diria que é a nossa natureza, porque a nossa natureza é a natureza de seres criados para viver em comunhão com Deus. Mas a condição em que nos encontramos é a condição de pecadores. Então vamos olhar novamente para esse gráfico que eu montei. Quando nos colocamos na condição de juízes para avaliar o comportamento de alguém, acabamos avaliando a própria pessoa. Elegemos um critério e aqui eu poderia pensar comigo aqui e eu poderia avaliar pelo menos 4 diferentes critérios. Escolha o critério que você quer. Você quer um critério religioso, você quer um critério jurídico, você quer um critério moral, você quer um critério ético? Qual é o critério que você vai escolher para julgar o seu irmão? Seja qual for o critério que você escolher, aplicado a você, o resultado será condenação. E é por isso que o nosso olhar tem que nos fazer perceber o seguinte: toda vez que nós escolhemos um critério para julgar o nosso irmão ou o comportamento dele, acontece uma validação. O que é essa validação? Eu estou dizendo, com outras palavras, que julgar, que termos tribunais é algo correto, é algo certo, é algo válido, é algo que deveríamos ter. Quando eu valido um critério como elemento de julgamento para quem quer que seja, qual é o resultado? Esse mesmo critério vai ser aplicado a mim. E quando esse mesmo critério for aplicado a mim, qual será o resultado? Condenação. Meus irmãos,
Por que que nós deveríamos abandonar a função de juízes de nossos irmãos? Porque o único resultado que esse tribunal vai nos trazer é a condenação para o outro e a condenação para nós mesmos. Por isso esse tribunal não faz sentido. Imagina um tribunal em que ninguém nunca é absolvido. E você quer se assentar nesse tribunal para ser depois réu desse mesmo processo? Que sentido isso faz? Que loucura isso é? E eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que eu tenho 52 anos, praticamente passei a minha vida toda ocupando a função de juiz de meus irmãos. Então eu tenho direito a uma aposentadoria, sim ou não? Ué, vamos se aposentar, vamos se aposentar. Isso mesmo, Sérgio, vamos se aposentar, já tá bom. E quando alguém chegar para você e perguntar a você, e aí, o que é que tu tens a dizer sobre o teu irmão? Aí você vai dizer assim, olha, me desculpe, eu passei muito tempo julgando, mas já me aposentei, não tenho jurisdição, eu não posso mais julgar, perdi o poder de dizer o que é certo e o que é errado na vida dos outros, a minha competência se extinguiu, não tenho mais jurisdição, a toga está pendurada para o louvor da glória do Senhor, e eu agora me percebo e me vejo irmão de todo homem, irmão de toda mulher, que se assenta no banco dos réus, mas eu não serei juiz. Que a misericórdia do Senhor me dê a graça de ser assistente dele na cadeira de advogado. Porque, como nós sabemos, o nosso Senhor, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. O que se pode conhecer, e é muito, muito bonito isso que Jesus coloca no texto, né? Tudo que eu posso conhecer da vida de alguém, o que eu posso conhecer de Cláudio? O que eu posso conhecer de Cláudio é aquilo que Cláudio manifesta. E é claro que Cláudio manifesta algo pequeno da vida dele. Então, Jesus diz, por que tu estás olhando o cisco no olho do teu irmão, quando tu tens uma trave no teu próprio olho? E vamos entender por quê, qual é a lógica de Jesus ao dizer isso. O que eu vejo no olho de Cláudio é um cisco, porque eu só vejo o que Cláudio me manifesta. O que eu percebo no meu próprio olho é uma trave, porque eu conheço a mim mesmo. Eu sei a qualidade de pecador que eu sou. Então Jesus diz, por que você que conhece a tua própria trave está te interferindo para criticar o outro porque ele tem um cisco no seu olho? Eu tenho uma trave nos meus olhos. E por que eu me dou conta disso? E por que eu sei que eu tenho uma trave nos meus olhos? Eu sei disso porque eu, me conhecendo, dou-me conta do pecador que eu sou. Então, do réu, eu só conheço um cisco. De mim, eu conheço a imensa trave. Então, o que devemos fazer, segundo o conselho de Jesus? Devemos fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, não se colocar na condição de juiz de quem quer que seja. Não nos colocarmos na condição de juiz de quem quer que seja. Em segundo lugar, e esse talvez seja até mais difícil, por incrível que pareça, Jesus disse não julgueis, mas quando Jesus disse não julgueis, ele estava desconstruindo tribunais. E eu não posso me assentar na condição de juiz, mas também não encontro legitimidade em ninguém para se colocar como meu juiz. Isso é tão difícil, né? É tão difícil. Nós nos abatemos, nos deprimimos. Você sabe, do ponto de vista jurídico, e aqui eu quero falar, lembrando de Mateus, que é um dos que estão conosco, meu discípulo na academia, eu diria o seguinte, Mateus, uma decisão judicial, ela passa por 4 planos. O plano da existência, o plano da validade, o plano da vigência e o plano da eficácia. Então, a gente teria 4 planos para uma decisão judicial ou mesmo para uma norma. O plano da existência, primeiro a norma precisa existir. Depois da norma existir, ela se torna válida. Vamos discutir se ela é válida, se ela foi produzida pela pessoa competente, segundo as regras que definem a produção legislativa. Depois de uma regra válida, eu procuro saber se ela está vigente, se ela já passou da vacatio legis, do descanso da norma, se ela já entrou em vigor. Depois, se ela já entrou em vigor, eu vou discutir se ela é eficaz.
Escuta bem o que eu vou dizer. E aqui, advogados como meus amigos que estão aqui comigo neste encontro vão concordar comigo. A sentença proferida por quem não é juiz é inexistente. Não é que ela é inválida, não. Ela é menos do que inválida. Ela é inexistente. Ela não passa pelo plano da existência. Então, a única sentença espiritualmente importante é aquela que Deus faz. Você precisa compreender isso. Se já te condenaram, se já acusaram você, levaram você a tribunais e te sentenciaram, se construíram um imutável veredito, porque, preste atenção, pessoal, tem muita gente que acha que tem uma sentença transitada em julgado contra si. Eu sou canalha mesmo, eu sou assim mesmo. E como se alguém tivesse a legitimidade de proferir sentença transitada em julgado. A única sentença transitada em julgado a nosso respeito é dada por Deus. É dada por Deus. E agora, deixe que eu lhe diga isso com toda a paixão da minha alma. Sabe qual é a sentença de Deus sobre você? Eu vou dizer. A sentença de Deus sobre você é esta: culpado, mas não condenado. Eu vou repetir. Culpado, mas não condenado. Eu sou culpado de todos os meus erros e pecados, mas condenado em meu lugar foi Jesus de Nazaré. Por isso, entre a minha culpa e a minha condenação, irrompeu-se amorosa e misericordiosamente a cruz do Calvário. Eu sou culpado, mas não sou condenado. Porque ele tomou sobre si os meus pecados para que me desse a possibilidade de me dirigir a Deus como Pai. E eu possa falar com Deus amorosamente. Então, se por um lado eu jamais me colocarei como juiz na vida de alguém, eu também não aceitarei julgamentos a meu respeito, porque quem aceita julgamentos a seu respeito, de outro modo, legitima tribunais, o que não deveríamos fazer. E em último lugar, nós devemos denunciar como hipócrita todos os tribunais. Como fez Jesus, devemos denunciar a hipocrisia de todos os tribunais, porque é assim que eles são, é isso que eles são de verdade. Todo tribunal. Você sabe, eu já fui pastor presbiteriano por 13 anos, pastor episcopal por 5 anos, e ao longo desses 18 anos em que fui pastor de igrejas, de instituições, eu assisti tribunais eclesiásticos. O que é um tribunal eclesiástico? Entenda, não é outra coisa. É um grupo de pecadores competentes julgando um pecador incompetente. Quem é o pecador incompetente? É o réu, porque se deixou flagrar. Ele é pecador, mas não foi competente na arte de pecar, porque ele se deixou flagrar. E quem são aqueles que se assentam para julgá-lo? São os pecadores competentes. E competentes por quê? Pela hipocrisia, porque foram capazes de, como diz a palavra grega hipócrites, esconderem como atores aqueles quem de fato são e apresentarem a todos um personagem perfeito. Bom, ao dizer todas as coisas que eu disse até aqui, eu tentei trazer para vocês uma visão teórica do não julgueis que Jesus nos deu. Agora eu vou tentar traduzir isso em termos práticos. E como é que na prática Jesus lidava com isso? Jesus lidava com isso como lidou na passagem de João, capítulo 4, versículo 11. É exatamente assim que eu faço nas minhas aulas de prática jurídica. Eu apresento a ideia geral e depois trago um caso prático. Então vamos ver como é que Jesus desconstruiu esse tribunal. Todos conhecem a história, uma mulher foi flagrada em adultério e trazida até a presença de Jesus enquanto ele ensinava no templo, provavelmente no átrio mais externo do templo. E disseram, mestre,
Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Meus amigos, esse é o processo jurídico mais básico e elementar que existe. Ele é chamado de subsunção. E o que é a subsunção? É pegar a norma geral e abstrata e aplicar ao fato concreto. É fazer incidir a norma geral ao fato concreto. Se a lei diz que quem for pego em adultério deve ser apedrejada, e essa pessoa, que é o caso concreto, foi pega em adultério, o que Jesus deveria dizer? Apedreje-se. Isso é subsunção, é a lógica, é o raciocínio jurídico mais elementar e básico. Então, os que trouxeram aquela mulher até Jesus lhe ofereceram todos os elementos. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, eles mesmos são testemunhas do flagrante. A lei, que é a norma geral e abstrata, diz que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem do que o acusar. Porque Jesus era o pregador do amor e agora ele mandaria apedrejar aquela mulher, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E por que Jesus não quer saber daquele julgamento? Porque ele despreza esses tribunais ridículos, patéticos, que os seres humanos gostam de fazer. O interesse que Jesus revela é zero, mas como ele percebe que há uma mulher vivendo um drama ali, ele então se dispõe a falar. Como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. O que é que Jesus disse? Jesus utilizou um argumento jurídico. Jesus disse: olha, não é possível que um indivíduo que está respondendo a um processo pelos mesmos crimes possa agora arvorar-se na condição de juiz de uma outra pessoa. Nós temos o instituto aqui do impedimento, esse juiz não pode ser. Se ele mesmo responde por um crime semelhante, como ele poderia se arvorar agora de juiz? Então Jesus está dizendo o seguinte: ora, se você não responde por crime nenhum, atire a pedra. Mas há aqui algo que está nas entrelinhas. Querem fazer a farra da adúltera? Bora fazer? Podem apedrejá-la. Depois a gente vai procurar saber quem mais é adúltero aqui. E talvez eles tivessem percebido nos olhos de Jesus o discernimento que ele tinha. Ao olhar nos olhos de cada um pôde ver os seus próprios erros e incoerências. Então, o texto continua nos dizendo, mas ele, ouvindo isto, eles ouvindo isto, eu acho que a gente vai cair daqui a pouco. O tempo está terminando aqui. Olha só, eu tenho apenas poucos minutos, mas eu tenho 10 minutos para concluir. Então, vai dar tempo tranquilo para tudo que a gente quer fazer. Então, qual é o nosso desafio, meus irmãos? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é esse, é tratar como Jesus tratou aquele caso. Deixa eu dizer para você como ele continua, e aí a gente vai fazer uma oração de encerramento. Preste atenção o que é que acontece. Jesus disse àqueles homens: quem não tiver pecado, quem não estiver impedido por ser ele mesmo réu de crimes semelhantes, que atire a primeira pedra. E os homens, começando dos mais velhos para os mais novos, acusados por suas próprias consciências, foram deixando o lugar. Depois Jesus se volta para aquela mulher e faz uma pergunta extraordinária. Tainá, meu amor, escute o que Jesus pergunta àquela mulher. Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Mulher, onde estão os homens melhores do que você? Onde estão os puros, os retos, os íntegros? Mulher, você que está se sentindo um nada, você que está se sentindo um verme, você que está se sentindo culpada, você que está banhada em vergonha e constrangimento. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que são aptos para te constranger, arrastar, trazer e colocar aqui na minha frente? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor, ninguém me condenou.
E Jesus diz a ela uma frase linda que eu queria repetir para todos vocês. Queria repetir para cada um de vocês. Meu amigo Clóvis, meu amigo Fábio, Francisco, filho de meu coração, a frase que Jesus disse foi esta: nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Deixa Jesus dizer isso para você. Nem eu tampouco te condeno. Ele podia condenar, mas não é da natureza dele fazer isso. A natureza de Jesus é perdoar, é levantar o que foi humilhado, constrangido e dizer: vai e não peques mais. E eu, talvez aqui, tendo a ousadia de interpretar para além da pretensão do texto, quero correr esse risco, quero correr esse risco. E qual seria esse risco? Hélio, que é um jurista experimentado que está conosco aqui, quando Jesus disse, vai e não peques mais, eu tenho dificuldade em imaginar que ele estava dizendo, vá e nunca mais adultere. Porque adulterar, segundo o próprio Jesus, é olhar para uma pessoa com a intenção impura no seu coração. E se você olhar para qualquer pessoa com essa intenção impura, você já adulterou, disse Jesus. Então, se não é esse o pecado ao qual ele está se referindo, qual é o pecado? Pois eu tenho a ousadia de uma interpretação acerca disso. O pecado é se deixar julgar de novo. Vai e não peques mais. E qual seria esse pecado? Nunca mais deixe que te coloquem num tribunal. Nunca mais olhe para ninguém como se fosse alguém digno de ser seu juiz, sua juíza, assim como nunca mais se ponha na condição de juiz de quem quer que seja. Meus amigos, todas as terças-feiras, às 21 horas, nós vamos nos encontrar aqui, neste bate-papo do Zoom. Serão apenas 40 minutos, como vai ser hoje à noite. Mas eu espero que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor para a nossa vida e edificação. E eu gostaria de terminar fazendo uma oração por todos nós. Primeiro, para que, de fato, a gente encarne essa ideia. Não quero ser mais juiz. Não quero ser mais juiz. Eu sei que tenho sido juiz, eu sei que tenho tido a petulância de ocupar um lugar que pertence só a Deus, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Quero renunciar a esse equívoco terrível, E, em segundo lugar, não se aceitar mais na cadeira dos réus, daqueles que não podem ser. Mais uma vez, eu lembro, você é culpado, mas não vai ser condenado, porque o Senhor tomou o teu lugar. Depois desta oração, haverá uma abertura para que você, se quiser, escrever aqui no chat um pedido de oração. E hoje a gente vai ter, eu vou compartilhar com toda a comunidade do Oicumene o seu pedido de oração. E a gente vai poder orar hoje à noite por cada um dos pedidos que forem feitos aqui. Senhor Deus de amor e de imensa misericórdia, é somente por causa de tua graça e misericórdia que podemos falar o teu nome. Essa é a grande mensagem de Jesus de Nazaré, que temos acesso a ti por meio do teu amor, por meio da cruz do Calvário, que nos salvou de qualquer tipo de condenação, porque todo o escrito de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz pelo teu amor e por tua misericórdia. Dá-nos, Senhor, que recebamos o teu perdão e que, por uma obra do teu Espírito Santo, cada pessoa se sinta de fato e de verdade perdoada aqui. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Há uma tradição antiga na igreja de ministrar a absolvição. E a gente pode fazer isso não porque eu sou pastor, mas porque eu creio na palavra de Deus e eu gostaria de dizer que os teus pecados foram perdoados por Cristo Jesus.
E o teu coração pode ficar leve hoje à noite, sem culpa, porque o Senhor não nos prende aos nossos erros do passado. Ele nos oportuniza que sejamos felizes de hoje em diante, livres de toda culpa, certos de que Ele nos perdoou. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te animar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para seres felizes em seu nome. Paz e bem a todos vocês, irmãos. Amém.